Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Vamos lá para mais uma live daquela Tira Dúvidas. Hoje nós vamos conversar sobre os filhotes que estão nascendo. Deixa só o pessoal entrar aí. O pessoal já estava aguardando, porque agora há pouco eu soltei um stories falando que ia ter essa live. Embora tem poucos minutos, né? Daquelas lives surpresa. Vamos lá. Deixa eu já entrar aqui também no outro celular para eu ver as perguntas de vocês, fica mais fácil. Enquanto isso, já vão curtindo a live aí para a rede social entregar para mais gente, ok? Vamos dar o like aí, gente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mais um minutinho, a gente já começa. Quem quiser mandar uma pergunta aí, pode mandar. Hoje eu vou explanar primeiro para vocês, no início da live, esse conteúdo que é bem interessante nesse período agora. E depois nós vamos para as perguntas. Mas vamos lá, vamos começar logo o conteúdo. Esse período agora é um período de reprodução. Os primeiros filhotes nasceram. E aí? O que é que a gente vai fazer agora? Agora é aquele período que eu sempre falo durante todo o ano. Agora que é o resultado daquele período que eu sempre falo durante o ano. Vocês prepararam as aves? Principalmente as fêmeas, elas estão preparadas para a reprodução? Vocês repararam qual é o conteúdo? Qual é o conteúdo? Qual é o tipo de alimento que ela gosta? Toda fêmea que você dá uma variedade grande, que você dá fartura de alimento, daquele alimento que ela gosta, ela vai tratar bem do filhote, ok? Ah, minha fêmea é ruim. Ah, ela deixou o filhote morrer de fome. Será que você deu para ela aquele alimento que ela gosta? Porque se você colocar um alimento que você julga ser bom, uma boa ração, uma boa farinhada, talvez ela não goste daquele alimento, tá? De repente você coloca chuchu, você coloca beterraba, mas ela gosta de cenoura, ela gosta de pepino. Ela não vai tratar bem do filhote. Então você tem que durante o período que você está preparando ela para a reprodução, você tem que reparar o que é que a sua ave gosta. Como eu sempre digo, criador não é aquele que simplesmente compra um casal de aves, coloca lá e coloca comida. Não, você tem que entender a sua ave. Você tem que saber o que é que sua ave gosta. Por quê? Porque agora que vai dar a grande diferença. Agora que ela vai te dar o resultado. Então, durante o período de descanso, que a gente chama, você deu uma boa alimentação, uma boa ração. Você ofereceu para sua ave um enriquecimento ambiental. Que a gente sempre fala aqui. A partir daí, sim, você vai ter um bom resultado reprodutivo. Agora, começou a nascer os primeiros filhotes. O que eu faço? Depois que nascem os primeiros filhotes, você tem que colocar no recinto do casal, você tem que colocar na gaiola da fêmea o que ela mais gosta de comer. Ok? Uma boa farinhada, maçã. Geralmente a maioria gosta de maçã, né? Pepino, cenoura, beterraba. Aí você vai reparando, se você ainda não sabe, você vai reparando o que ela gosta e aí você começa a ofertar em abundância. Ela vai tratar bem do filhote, tá? Você fazendo dessa forma,
dificilmente vai mascar. Existem algumas fêmeas que não são boas para tratar de filhote? Acontece, principalmente no início, tá? No início reprodutivo. Aquelas fêmeas que tem a primeira postura, a segunda postura, às vezes acontece, não sempre. Mas muitas das vezes o que acontece é que você não acerta a alimentação que a fêmea gosta e não que ela não é boa de trato, ok? Podem começar com as perguntas, que sempre tem umas perguntas bem interessantes. A fêmea que começa a chocar logo que começa a botar. Isso aí você também tem que reparar. Se ela começa a postura, no segundo ovinho ela já começa a chocar, no segundo ovinho ela já começa a entrar no choco efetivamente, né? Ela vai continuar botando, mas ela já começou a chocar. Ela vai estar no ninho. Lá na frente, depois dos 20 e poucos dias, 23, mais ou menos, começam a nascer os filhotes. E o que vai acontecer? Os primeiros que ela começou, que ela botou, já estavam chocando. Depois ela botou o último lá. Se essa fêmea botou aí 6 ovos, que é normal, e ela começou a chocar quando estava com 2, vai ter aí mais ou menos uns 8 dias, um pouquinho mais de uma semana às vezes, de diferença de um filhote para o outro. Quando é assim e você consegue fazer o manejo, você deve, para esse tipo de fêmea, você deve fazer o manejo dos ovos. Quando você não tem tantos casais, né? Quando você tem muitos casais é quase impossível isso. Pega o ovinho, coloca no painço. Para quem tem ovo de plástico, né? De fibra, você substitui e coloca o ovo de fibra. Quando ela, depois de uns 6 a 8 dias, vira o ovo umas 3 vezes por dia. Depois de uns 6 a 8 dias, você repõe os ovos, que aí os filhotes vão nascer todos no mesmo período. Com isso, você poupa de perder muito filhote, tá? Porque acontece muito de perder filhote nesse sentido. Então, eu indico muito isso daí, certo? Vamos lá. O que fazer com um casal quando um casal está com problema de choco? Que problema exatamente que é esse? Isso quem perguntou aqui foi o Criadouro Ferreira. Fala aqui pra gente, Criadouro Ferreira, o que exatamente que está acontecendo aí? Fica mais pra gente filtrar melhor. O Marcelo perguntou se quando você oferece legumes duros, se é interessante dar uma leve cozida neles. É interessante sim, mas para você de repente poupar trabalho, opta por mais moles. Tem uma variedade muito grande, né? Folhas, tá? Isso aí depende das aves, né? Mas sim, é interessante você dar uma leve cozida para dar uma amolecida, para ficar mais fácil, principalmente para a fêmea. O que você puder fazer para facilitar a vida da fêmea, faça, que vai ser muito bom. Tá? O que você puder fazer, você tem que usar psicologia. O que você reparou, não, aqui foi mais fácil para ela tratar dessa forma. Faça aquilo ali, que com certeza vai ser muito bom. Guimar Condes, ele é de Itumbiara, Goiás, e ainda não está ninhando. Olha, aí é quente na sua região, já era para estar bem adiantado, tá? Mas tranquilo, não desanime porque tem regiões que atrasam um pouco mesmo. Aqui, por exemplo, adiantou esse ano, tá? Aqui deu uma adiantada boa, inclusive. Normalmente aqui começaria agora.
Criatório Casa Nova. Meu amigo Rubinho. Uma opção pode ser tirar os filhotes mais velhos para tratar na mão. Sim. Aqui vem naquele exemplo que eu estava dando, de você tirar os ovos e colocar para chocar junto depois. Quando a fêmea começa a chocar mais cedo, né? Essa técnica de você tirar o filhote mais velho, para ele não pisotear os mais novos, pode funcionar se você tiver 100% de olho, tá? Mas nem sempre o filhote está no ponto de você pegar para tratar. De repente ele não está encartuchando ainda. É meio complicado realmente isso daí, tá? Confesso que tem várias formas aí que a gente pode tentar administrar. Essa de tirar o filhote mais velho para tratar na papa é uma sim, e é interessante. Não é regra, tá, gente? Você pode fazer uma opção ou pode fazer outra. Só tome cuidado quando você tirar um filhote do ninho para tratar, você deve identificar essa ave, porque de repente você tem lá 3 ninhos e vai e tira aqueles filhotes para tratar na papa, para tratar de forma artificial. De repente você não identifica, você não sabe depois quem é filho de quem. Pode ser um portador de uma mutação mais nobre. Então vocês têm que tomar muito cuidado na hora de tirar filhote para tratar de forma artificial, para não perder quem é quem, tá? Eu indico tirar filhote do ninho depois que você anilha. Depois que você anilhou e não tem risco de sair a anilha, não tem risco de perder a anilha, aí sim você tá tranquilo. Mas tome muito cuidado com isso. Quando é muito novinho, você pode colocar em pote separado e coloca uma etiqueta no pote, funciona bem também. Muito cuidado para não perder quem é quem, ok? A fêmea passa o dia todo fora do ninho e só sai à tarde para o ninho. Tem que ver. Entendi agora. É o que tá das calopsitas. Pode ser que alguma coisa está estressando essa fêmea. O Criatório Ferreira está com um problema que a fêmea não está chocando direito. E ela passa o dia todo fora do ninho e só está indo para o ninho à tarde. Alguma coisa está acontecendo aí que está tirando a fêmea do ninho. Ela pode estar estressando, pode ser algum barulho ou alguma coisa assim que ela ouve e quer ver, então ela fica fora do ninho. Então você tem que dar uma reparada nesse manejo que você está fazendo aí para ver o que está acontecendo. Mas é por aí a coisa, tá? É mais a parte de manejo do que propriamente da ave. Se você tirar esse casal daí e colocar ele em outro local, vai melhorar. Ok? Dá uma reparada nisso. Criadouro Ruama. O casal tá junto mais de um mês e nada de acasalar. A temperatura entre 15 e 17 graus. Pode ser isso e um mês é pouca coisa também. Tá? A gente muitas vezes fica ansioso querendo que tire o filhote logo. Natural, né? É a coisa mais linda você ver os filhotes no ninho. Ou os ovos galados e tudo mais. Mas vai com mais calma que vai dar certo. 30 dias é muito pouco. Tá? É muito pouco para o casal já estar entrosado, já tá ali. Porque normalmente você faz o acasalamento no início do ano. Tá? Quando não tem jeito, lógico, vai fazer agora. Não tem jeito, não tem. Mas eu nem indico colocar o ninho antes de 60 dias do casal junto, tá? Não indico. Por quê? Pode ser que essa fêmea bota, pode ser que essa fêmea já vai colocar os ovinhos e você vai perder a temporada. Você vai perder a postura, porque não está acasalado. Então, espera, calma. Logo, logo eles vão se acasalar. O Renato, acho que é Renato Júnior da Paraíba, PB.
utiliza alho no manejo dos ringnecks. Ah tá, se eu utilizo. Não, mas eu não utilizo porque eu não consegui antes da temporada de filhote. E eu até comprei alho em pó para colocar na comida. E só que eu não quero mudar agora, introduzir agora porque já começou o período de filhote, eu já estou naquele manejo redondinho, entendeu? Então eu fiquei com medo de introduzir agora, mas eu vou começar assim. Pelas propriedades do alho, eu vejo que compensa, eu acho bem interessante, tá? Antônio Gu, dê dicas para calopsitas. Então, Antônio, as dicas são geral, tá? A gente fala aqui de ave em geral. Lógico, falo mais de ringneck porque tem mais criador de ringneck. Mas toda técnica, toda dica que nós damos aqui, sempre que eu falo aqui, serve para qualquer tipo de ave. Aliás, eu quero até chamar a atenção. Muitas vezes a gente está falando aqui, eu estou falando aqui de uma determinada técnica que eu utilizo, nem sempre é ringneck, tá? Eu tenho sim, a maior parte do criatório é ringneck, mas isso a gente aplica em Rosella, em Grande Alexandre, em Calopsita, em agapornis. As técnicas aqui nós testamos em todas as espécies, tá? O Vitor está perguntando o seguinte: o que é que eu indico para ele como pet? Se eu indico um ringneck ou se eu indico um Grande Alexandre? Olha, Vitor, a ave que eu mais tenho aqui é ringneck, tá? Porém, ringneck é uma ave que você tem vários detalhes, você tem que tomar vários cuidados para ter ele como pet. Muita gente gosta, tá? Esse ano, inclusive, eu quero fazer uns para mim porque ele tem uma coloração incrível. É uma ave fantástica, de aparência, de postura, de beleza, de cores, de mutações. Como pet, já vamos frear um pouquinho, tá? O Grande Alexandre com certeza vai dar um pet bem mais dócil do que um ringneck. O ringneck você tem que ter um cuidado a mais. Você tem que manuseá-lo todo dia, entendeu? Nem todos ficam pet, mas é uma ave fantástica, de coloração, enfim. Sou de Caipônia, Goiás, tenho um casal que está ninhando, mas não vejo o macho com carinho com a fêmea. Tá, Rosmair, Rosmair Silva. Tem um casal, não falou de quê, e o macho, ele não vê o casal entrosado. Pode acontecer isso e pode dar filhote. Não quer dizer que não vai dar. O legal é a gente ver sempre eles trocando comida um com o outro, dormindo juntinho e tudo mais. O ideal é isso, tá? E a gente fica com mais certeza que vai dar resultado assim, não é verdade? Porém, alguns casais não são assim. Digamos que não está bem acasalado, tá? Muitas vezes é isso, mas pode dar filhote. Se você tiver um outro casal e você, não agora porque está muito em cima da temporada, né? Mas na próxima temporada, com outro casal que você quiser abrir, eu aconselho, tá? Porque pode ser que aí não dê certo. Deixa da forma que tá, porque já está em cima da época de reprodução e tenta depois abrir esse casal. A Meire e Valdeci, eles têm um casal de... Isso aqui é clássico. Essa pergunta aqui é clássica. Esse caso aqui. Eles têm um casal de roselas e dá muito ovo branco. Bom dia, Gil. Temos um casal de roselas faz 2 anos e eles acasalam e os ovos não são galados e saem todos brancos. O que pode estar acontecendo? Rosela
infelizmente, é super comum acontecer isso. Nas roselas, como diz, sempre eu cito isso porque é um grande amigo, meu amigo Benatti. A rosela é amor ou ódio. Amor e ódio, tá? O casal de rosela, muitas vezes, você tem vários, várias posturas, várias ninhadas durante o ano, ou você pode tirar nenhuma ninhada durante o ano. Depois que você acerta o casal, vai legal, tá? Vai bem. Mas, de repente, esse casal está um pouco novo ainda, tá? Apesar de rosela começar a reproduzir com um ano. A rosela é normal, é comum começar a reproduzir com um ano, tá? Mas adulto, 3 anos. Então espera um pouquinho. Se você vê que não vai funcionar, ou se você já tiver outro casal de rosela aí, abre o casal e inverte, tá? Eu tenho 2 casais, pega a fêmea de lá e coloca com o macho de cá, pega a fêmea aqui e coloca o macho de lá, que costuma funcionar, tá? Mas rosela é isso mesmo. Depois que você acerta é uma beleza, tá? Eles não são tão, vamos chamar de fáceis de tirar filhote quanto o ringneck. Mas quando você acerta, tira ainda mais, tá? Reproduz até mais do que ringneck. Quanto o Carlos está perguntando o seguinte: com quanto tempo que consegue fazer ovoscopia? Ovoscopia, eu até postei esses dias e eu vou fazer um vídeo legal sobre isso. Com quanto tempo que você consegue saber se o ovo está galado? Primeiro, respondendo a pergunta, quinto, sexto dia você já vê, tá? Com 6 dias você já vê o coraçãozinho batendo. Porém, você tem que ter certeza que a fêmea está realmente chocando, tá? Já tive caso aqui, uma fêmea de ringneck, que eu sempre cito ela, a melhor fêmea de clear tail que eu tenho. Ela me dá sempre 2 posturas. Esse ano eu acho que ela vai dar 3, de 6 ovos. A primeira ninhada dessa fêmea, a primeira ninhada dela, 6 ovos, o macho novo, eu tinha acasalado há pouco tempo, e eu olhava aqueles ovos, não está galado. Perdi os 6 ovos de uma fêmea de clear tail. Um belo domingo, eu estava aqui no sítio, fui ali no criatório para descartar aqueles ovos, porque não ia dar nada. Eu ia jogar fora os 6 ovos. Eu fui fazer ovoscopia mais uma vez, que eu já tinha feito algumas vezes. Eu fui fazer ovoscopia mais uma vez e vi que os ovos estavam os 6 galados. Ou seja, nem sempre a fêmea, você acha que a fêmea está chocando e não está. Porque nesse caso aí, eu devo ter feito a ovoscopia até o 10º dia e não tinha nada. Mas não é que não tinha nada, é porque a fêmea ainda não estava chocando, tá? Então, você tem que ver se o ovo está quentinho. Como é que eu vejo se ele está quentinho? No meu caso aqui, eu pego o ovo do ninho e coloco em uma parte. Normalmente eu uso o rosto, amassando o rosto aqui. Eu coloco o ovo aqui, ó. Ou você coloca aonde você está mais sensível. Você pega e coloca para ver se ele está quentinho. Se ele está quentinho, é porque ela começou a chocar. Então tome esse cuidado. Normalmente você faz ovoscopia 5, 6 dias. Você já viu o coraçãozinho batendo. Mas se não tiver cheio, se o ovo tiver branco, não descarta ainda, tá? Porque tem esses fatores aí que você pode perder o ovo. Ninguém aqui quer perder, não é verdade? Ninguém quer perder o ovo. Então tome cuidado que você pode perder o ovo porque a fêmea não está chocando ainda. Segura mais um tempo e depois você vai fazer a ovoscopia de novo. Abdullah 3164, obrigado aí, sempre tá nos prestigiando. Não sei, faço ideia nem que idioma que fala lá, mas tudo bem. O
Sidério, o casal de Red está brigando muito. Então, é casal mesmo? Tem certeza? Porque tem algumas mutações de Red Ramped que engana, tá? Às vezes quando a gente está começando a criar Red Ramped, você acha, esses dias um seguidor aqui do Instagram me mandou uma foto perguntando qual a nomenclatura certa daquela mutação, daquele Red Ramped macho que ele estava. Era uma fêmea opalina verde. Entendeu? Então, primeira coisa, é casal mesmo, esse casal de Red seu que tá brigando? Porque normalmente o Red é muito invocadinho, sim. Só que não é assim também de ficar brigando direto, tá? Se você vê que realmente é um casal, tenta abrir o casal, tá? Tenta abrir aí que pode dar certo, que vai dar certo. Ó, o Mauro 320MC já falou de cara aqui, ó, que pode ser duas fêmeas. Pode ser duas fêmeas. Ou pode ser dois machos. Normalmente fêmea que briga mais mesmo. Eu não consigo guardar os ovos do ninho sabendo que estão... Não. Viveiro Gaipó. Gaipó. Perguntou o seguinte: então eu não consigo guardar os ovos fora do ninho sabendo que está galado. O que acontece? Quando começou a chocar, olha só que interessante, gente. A técnica que eu estava explicando antes, ali de você tirar o ovo e colocar no painço, no potinho com painço e virar ali e tal, essa técnica você tem que tirar o ovo no dia que a fêmea põe. Você tem que tirar o ovo no dia que a fêmea bota, tá? Se você pegar um ovo que já começou a formar um embrião, 5, 6 dias, você viu que ele está galado, esse ovo não pode de forma alguma faltar aquecimento para ele, porque perde, tá? Então você pega um ovo que está galado, ele já formou. Se você viu que está galado é porque já está formando embrião, certo? O ovo fresquinho que a fêmea botou hoje, que a fêmea botou ontem, o certo mesmo é no mesmo dia, porque ele não começa a formar embrião. Porque quando começa a formar embrião, quando você vê que ele está galado é porque formou. Então já começou a chocar. Se você para ali, o embrião vai morrer. Não pode de forma alguma tirar o ovo do ninho. O ovo que está galado, que você percebe que ele está galado, começou a formar embrião. Então o ovo que começou a formar embrião, de forma alguma você pode deixar ele sem aquecer, ok? Aí já é o papel da fêmea, deixa ela se virar lá, porque você não vai, a não ser que você tenha chocadeira e coloque na chocadeira, aí beleza. Mas não deixe em temperatura ambiente de forma alguma, tá? A Eva gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou de Mantena, ou Mantena Bom, Minas Gerais, e tenho um pequeno criador de ringneck. Só que eu queria comprar uma rosela azul. Tem que ser fêmea azul para reproduzir, porque elas... Não terminou a pergunta, vamos para outra. Não terminou sua pergunta aqui, tá, Eva? Edinho. O Edinho está perguntando o seguinte: ele vai adquirir um casal de filhotes, se ele pode deixar junto até a fase adulta. Os filhotes de aves em geral, quando você tem um espaço grande, quando você tem um viveiro de recreação, que eu falo, igual eu tenho aqui, é bem legal você colocar ele no viveiro grande. E aí você pode deixar vários juntos, tá? O casal, 2 machos, 3, vários, pode deixar vários juntos, que não tem problema nenhum, tá? O filhote, ele não vai, dificilmente ele vai brigar por território, tá? Como os adultos. Então, sempre que você tiver condições de ter um viveiro grande para colocar os filhotes, coloque, que ele vai desenvolver muito melhor. Ele vai desenvolver muito mais rápido, inclusive, ok? Sim, é muito indicado, tá?
Ah, não tem um viveiro grande, eu quero deixar ele junto no gaiolão. Pode deixar também, não tem problema, tá? No gaiolão, você colocando ali, igual esses gaiolões de 1,50 ou 1,20, você pode colocar ali 4, 6 aves, sem problema, tá? Não esqueça do enriquecimento ambiental, não esqueça de colocar alguma coisa que ele possa estar sempre roendo ali, porque senão um vai roer o outro, vai ficar ridículo, vai ficar feio, tá? Um começa a roer as penas do outro e tal, e aí não fica legal. Coloca coco, coloca capim, coloca napier, coloca cana, folha de bananeira, o que a gente sempre coloca aqui. Respondendo a sua pergunta, Edinho, sim, você pode colocar sim, sem problema nenhum. Tem um casal de rosela, que tenho visto que a fêmea briga com o macho, é normal, sim. A Patriota Marconi. Tem um casal de rosela e tenho visto que a fêmea briga com o macho, é normal? Tá. É mais normal o contrário, mas nesse caso sim também é normal. A fêmea bater no macho. Tem um vídeo que vai sair, inclusive que eu fiz semana passada, que vai sair essa semana, creio eu, lá no YouTube, que vocês vão ver. A fêmea batendo no macho. Inclusive eu dei até umas dicas sobre isso, tá? É bem interessante esse vídeo. É normal, principalmente na rosela, mas tem uns truques aí que você pode fazer para minimizar isso, tá? Nesse vídeo, é só lá no YouTube depois que vocês vão ver. Todos os red macho têm mancha vermelha? Deve ser no dorso, né, Mauro? A maioria, tá? Albino não tem. Azul não tem. Opalino azul não tem. Mas na linha verde tem. Na linha verde sim. Na linha verde todos têm. Porque eu lembro que agora todos têm. Quem discorda, coloca aqui a cor, digita aí embaixo. Mas na linha verde, todos têm o dorso vermelho sim. Que eu lembro aqui agora. Na linha azul, não. O Valmir aqui colocou uma pergunta. Ou deu enter aí ou não coube. Ele tem um casal de... Não deu para finalizar a pergunta, Valmir. Ó, Urias Silva. Ele tem uma fêmea de ringneck com 6 anos. Olha só, hein? Uma fêmea de ringneck com 6 anos. Ou seja, já está uma fêmea adulta, tá? Com 5 anos para frente, elas já estão adultas. Ele está perguntando se ele pode colocar com um macho de 2 anos. Principalmente no ringneck, na rosela também, tá? Na maioria dos pistacídeos. Quando você tem a fêmea mais velha do que o macho, você tem que fazer aquele acasalamento que a gente chama de acasalamento assistido. Você não pode colocar e deixar para lá. A fêmea tem 6 anos e o macho tem 2. Você tá com a fêmea em um recinto, a fêmea tá lá naquele recinto, tem lá, sei lá, 1 ano que ela tá naquele recinto, você pega um macho mais novo com 2 anos e coloca na gaiola dela. Não vai dar certo. Eu vou te falar que é quase certo de dar morte, tá? Muito perigoso. Então, esse tipo de acasalamento, quando você tem uma fêmea mais velha com um macho mais novo, é possível fazer sim. Apesar de que o interessante é você fazer com a ave mais velha, com o macho mais velho. É interessante ser o contrário, mas nesses casos, não tem outro jeito, vai ter que ser assim. Faz o acasalamento assistido. Pega o macho, coloca em um recinto, deixa lá. Depois você vai pegar a fêmea do recinto dela e vai colocar no recinto do macho. Por quê? A fêmea é ainda mais territorialista do que o macho. Então, se você pega uma fêmea, se você pega um macho
e coloca na gaiola da fêmea, é pau na certa. Não vai dar certo, tá? Então esse acasalamento tem que ser um acasalamento assistido e muito reparado. Pega a fêmea, coloca na gaiola do macho e repara. De preferência que você coloque naquelas gaiolas que tem a divisão, aquela separação. Deixa ali um vendo o outro durante uns 30 dias, 20 dias. Você viu que está de boa? Esses dias eu vi uma técnica de um seguidor, se eu não me engano da Paraíba, lá de cima, lá do Nordeste, que ele colocou desta forma, fez esse acasalamento e colocou uma vasilha de comida, eu achei muito legal. Colocou uma vasilha de comida no meio, ele até cortou uma tela e tal, e colocou a vasilha de comida ali no meio, de forma que os dois comem pertinho um do outro. Porque geralmente quando tem disputa por território, tem também disputa por alimento. A fêmea bate no macho também pelo alimento. Então ali não tem como um bater no outro, não tem como a fêmea bater no macho. Então colocou o alimento, o potinho de comida no meio, de forma que os dois comem junto ali, tá? Depois você abre, repara se um não vai bater no outro, tá? Colocou então 20 a 30 dias na gaiola, com divisão no meio. Lembrando que quando a fêmea mais velha, é mais arriscado. Colocou com divisão no meio, potinho de comida ali naquela divisória para eles comerem perto um do outro. Tirou a divisória, de preferência num dia que você está em casa, que você vai reparar, que você vai ver, aí sim vai estar acasalado. Aí vai estar começando a acasalar. E repara também para ver se não vai dar briga, né? Qual o tempo? Não, temos ainda uns 15 minutos. Empório das aves. Gil, qual a chance de 2 portadores de Cleia sair Cleia na mutação? Eu sempre indico vocês a não colocarem portador com portador. Por quê? Porque vai sair possível portador. Normalmente sai portador, porque ele pode pegar aquele gene do pai ou da mãe. Só que você não pode vender com portador. Então você tem um preço mais baixo. Se você conseguir colocar um portador na cor, os filhotes que não nascerem naquela mutação, na cor, eles vão ser portadores. Você consegue um preço um pouquinho melhor. Não tenho dinheiro para comprar um na cor e um portador, só tenho dinheiro para comprar 2 portadores. Seja feliz com seus 2 portadores, vai dar em média aí uns 25% de chance de sair na cor, na mutação, tá? Se você conseguir segurar esses filhotes, se você conseguir ficar com esses filhotes possíveis portadores para fazer acasalamento para testar, melhor. Se não, vai ter que vender como comum, tá? Mas respondendo a pergunta do Empório das Aves, 2 portadores vão sair mutação na cor, vai sair Cleia na cor, em média 25% vai sair na cor, tá? Pelas experiências que eu fiz aqui já, dá mais ou menos isso. Valeu, Marconi, já é seguidor no YouTube. Na criação de guiné, posso formar casais em gaiolas e depois colocá-los em colônia? Então, Gerson Maia, ele está perguntando o seguinte, para criar em colônia, se ele pode formar os casais em gaiola e depois colocar essas aves em colônia. Eu, particularmente, nunca indico criar, em se tratando de criação, e não hobby ou animal pet, quando você vai ter uma criação realmente, eu não indico colocar essas aves em viveiro coletivo, tá? Eu indico sempre criar individualizado. Se você forma os casais e tenta colocar no viveiro para criar em colônia,
Funciona, funciona. Porém, quando você for colocar na colônia, coloca tudo de uma vez. Eu tenho 10 gaiolas, eu tenho 10 casais, eu quero passar eles para a colônia. Quando você for ativar a colônia, quando você for ativar esse viveiro grande, coloca lá tudo de uma vez, porque aí o território ainda não é de ninguém. Mesmo assim, dá uma vigiada, tá? Mesmo assim, vigia. Ixi, eu perdi as perguntas que já estavam. Vamos lá, gente. Quem fez pergunta pode fazer de novo, porque o celular que eu vejo as perguntas saiu, caiu a live e voltou. Tá normal o áudio, gente? Só dá um ok aí, por favor. Quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo. Áudio ok, vídeo ok. Dá só um ok para mim, por favor. Não? Beleza, vamos lá. Tá ok. Ah, porque tá aqui para baixo. Acho que eu não tava vendo. Tá lá embaixo. Esse aqui não tá passando. Esse aqui tá. Beleza. Quem fez pergunta pode repetir, por favor. Quando o casal estiver formado, eles podem ficar juntos para sempre? Sim. A maioria dos criadores, Gilmar Fagundes fez essa pergunta. Quando o casal estiver formado, eles podem ficar juntos para sempre? É isso que você perguntou. Sim. Muitos criadores, dificilmente você abre um casal, tá? O ideal é você não abrir o casal, certo? Devo oferecer semente todos os dias, mesmo que as aves estejam comendo estruzada? Olha, aqui eu não ofereço semente, tá, gente? Teve uma pergunta aqui que se a gente deve oferecer semente junto com a estruzada. Eu não coloco semente junto com a estruzada, porque a estruzada já é super, super, super completa e é uma alimentação bem melhor. A estruzada é uma alimentação bem melhor do que a semente. Então eu só uso semente. Uma vez por semana, 15 dias, no domingo, por exemplo, no final de semana, até mesmo pelo manejo, eu coloco um pouco de semente para eles. Só que é mais como petisco do que de uma forma nutricional, certo? Uma vez que você está, respeito muitos criadores que usam só semente, tem muitos criadores que usam só semente e tem um resultado reprodutivo fantástico. Respeito, tá? Não estou falando mal. No nosso caso aqui, no meu caso aqui, eu uso ração extrusada Mega Azul, como vocês sabem. Inclusive, olha, vou começar a soltar uns vídeos aí para vocês. Aguardem. Quantidade de ovos quase não está cabendo na caixa. Vamos aumentar o tamanho da caixa dos Ringnex. Criador Oratrix, a reprodução está animada. Show! Com certeza está usando Mega Azul, hein? Quando as aves estiverem no período de descanso, no viveiro coletivo, como faço para prender nas gaiolas? Como que funciona esse manejo? Passa agora o período de reprodução, até dezembro, tá? Dezembro acaba o período reprodutivo. Nós pegamos os machos, colocamos em um viveiro, pegamos as fêmeas, colocamos em outro viveiro. Até mesmo pelo manejo. Por quê? Se eu tenho aqui 300 recintos,
são 300 vasilhas de comida que tem que ser colocado, tem que ser mexido todos os dias, não é verdade? Não chega nesse ponto, nesse tamanho, né? O número, mas tudo bem. Então, se você tem lá aquela quantidade de gaiolas, 50 gaiolas, são 50 vasilhas de comida que você tem que mexer todos os dias. Se você pega aquelas aves e coloca todos no viveiro só, é só um pote de comida, entre aspas, né? Você vai colocar vários potes, mas num lugar só, em um viveiro só. Aqui tem, acho que 4 ou 5 potes em cada viveiro. O manejo é muito mais fácil. A limpeza é muito mais fácil. Então, é interessante você colocar em viveiros coletivos pelo manejo e para a ave exercitar mais também, tá? Então, pegamos os machos, colocamos em um viveiro, pegamos as fêmeas, colocamos em outro viveiro. Fica lá até mês 4, mês 5. Quando chega no período de voltar, quando nós colocamos nos viveiros coletivos, nos viveiros de recreação que eu chamo, lógico, tem que estar tudo identificado. Fulano de tal é marido da fulana que estava na gaiola tal, certo? A gaiola nem tem tanto problema, o negócio é o casal que estava ali. Fulano é marido de ciclano, tá? Essa fêmea aqui é daquele macho, tem que ter uma anotação. Porque quando for recolher, quando for tirar do viveiro de recriação para voltar para a parte de criação, mês 4, mês 5, nós pegamos eles do viveiro de recriação, colocamos nas gaiolas de reprodução. Tem que voltar os casais que eram, ok? Alguns casos, em pouquíssimos casos, não, aquele acasalamento não estava muito legal, vamos tentar fazer isso daqui. Fica um pouco arriscado, tá? Você pode fazer? Você pode fazer. Só que fica um pouco arriscado. É melhor você fazer isso, voltar os casais que eram antes, que ficou anotado, tá? Essa anotação você não pode perder de forma alguma, tá? Porque senão depois quando você for fazer os casais de novo, não tem anotação, aí ferrou. Se forem poucos casais, você vai lembrar. Mas se forem muitos casais, você não vai lembrar, aí ferrou, tá? Aí complicou o negócio. Beleza? Então, aí você vai com pulsar e tal, tem vídeo aí no YouTube de como é que pega assim no viveiro de recreação. Você vai com pulsar, pega a ave, separa, devolve para a gaiola de criação identificado, macho com o tal macho com aquela fêmea e tal, tranquilo. E aí começa o período reprodutivo de novo. Beleza? Eu vou ter que encerrar porque tá dando tempo, senão eu perco a live, que eu gosto de deixar ela gravada para quem não viu ver depois, ok? Essa live vai para o YouTube, quem ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixa aí o like. Aqui também vamos deixar o like aí, né, gente? Vamos curtir a live que não custa, né? Reserva 3A. Tá conseguindo comprar a Mega Azul direto agora. Isso aí, beleza, muito bom. Positividade e fé. Tá perguntando o seguinte: se as aves ficam muito estressadas quando tiram da parte de recreação e coloca para a parte de reprodução. Eu não vejo estresse. Lógico que gera um estresse porque tirou um ambiente de um ambiente e colocou em outro, tá? Mas assim, da forma o inverso também gera um estresse, porque você está tirando a ave dali, da parte de reprodução, e levando para a parte de recreação, que é um ambiente maior, mudou a vida da ave ali, então ela pode estressar um pouco sim, tá? Sempre que você faz um manejo com a ave, tira de um local, coloca em outro, acontece sim um pequeno estresse. Lógico que acontece, mas não é de se preocupar, certo? Não é de se preocupar não. Beleza, gente? Até então a nossa próxima live, ok? Eu vou voltar agora a fazer toda semana aqui para vocês, tirando essas perguntas, né? Esse período agora que é o período reprodutivo, o nosso assunto vai ser sempre esse, porque sempre dá o que falar. Sempre muita gente tem muita pergunta nesse sentido, certo? E a gente sempre está aprendendo junto aqui, não é verdade? Até então a nossa próxima live na semana que vem. Aquele abraço e um bom dia para nós. Um bom final de semana.